Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e conhecidas da Bíblia, a Torre de Babel. Mas não vamos parar por aí. Vamos seguir a jornada, explorando como essa história se conecta diretamente a um dos personagens mais importantes de toda a Escritura, Abraão. Já parou para pensar como a confusão de línguas em Babel levou à chamada de um homem que mudaria o mundo? É uma aventura incrível que mostra como, mesmo nos momentos de maior confusão humana, Deus tem um plano maior em andamento. Então prepare-se, pegue sua Bíblia ou apenas abra seu coração, porque a história que vamos desvendar hoje é cheia de orgulho, dispersão, mas acima de tudo, esperança e promessa. Vamos juntos nessa? A nossa história começa em um mundo muito diferente do nosso. Imagine só. Depois do grande dilúvio, toda a humanidade falava a mesma língua. Não havia barreiras de comunicação, nem necessidade de tradutores. Todos se entendiam perfeitamente. Partindo do Oriente, esse povo unificado encontrou um vale fértil na terra de Sinar, que hoje corresponde à parte do antigo Iraque. E ali, eles decidiram se estabelecer. A unidade que eles tinham era poderosa, e com essa unidade veio uma grande ideia. Eles disseram uns aos outros: "Vamos fazer tijolos e queimá-los bem." Eles desenvolveram uma nova tecnologia. Em vez de usar pedras, que talvez fossem escassas, eles criaram seus próprios materiais de construção, tijolos fortes e betume para servir como argamassa. Eles eram inovadores, engenhosos e, acima de tudo, ambiciosos. Com essa nova capacidade em mãos, um plano grandioso começou a se formar em seus corações. E que plano era esse? Vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Analisando essa frase, a gente percebe a verdadeira motivação deles. Primeiro, eles queriam construir uma torre que alcançasse os céus. Isso não era apenas sobre altura, era um símbolo de orgulho, uma tentativa de alcançar o divino por suas próprias forças, de se igualarem a Deus. Segundo, eles queriam fazer um nome para si mesmos. Eles buscavam fama, glória e poder, e queriam ser lembrados por sua grandeza, não pela grandeza de Deus. E por fim, a razão mais direta. Eles queriam evitar serem espalhados. Isso ia diretamente contra a ordem que Deus havia dado a Adão e Eva, e repetido a Noé: "Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra." Eles estavam na prática dizendo não ao plano de Deus. Eles preferiam se concentrar em um único lugar, sob seu próprio poder e controle, em vez de confiar e obedecer. Então, a Bíblia nos conta que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. É uma linguagem poética, claro, pois Deus vê tudo. Mas essa imagem de Deus descendo mostra um interesse pessoal e uma avaliação do que estava acontecendo. E a conclusão de Deus foi clara. Ele disse: "Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. Isso é apenas o começo do que farão. Agora, nada do que eles se propuserem a fazer lhes será impossível." Perceba que Deus não está surpreso com a capacidade humana. Pelo contrário, ele reconhece o incrível potencial que a humanidade tem quando está unida. O problema não era a unidade em si, mas a direção dessa unidade. Aquele potencial todo estava sendo usado para a autoglorificação e para a rebelião contra o propósito divino. Uma humanidade unida no orgulho poderia levar a coisas ainda piores. Então, Deus toma uma atitude. Ele diz: "Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a fala do outro." E foi exatamente o que aconteceu. De repente, o canteiro de obras, que antes era um lugar de cooperação perfeita, virou um caos. Imagine a cena. Um trabalhador pede um tijolo e recebe água. Outro tenta dar uma instrução e é recebido com um olhar confuso. A comunicação, a base de todo o projeto, foi quebrada. Sem poderem se entender, eles não puderam mais trabalhar juntos. O projeto da grande torre parou. A cidade nunca foi concluída como eles planejaram. E como resultado direto,
O Senhor os espalhou dali por toda a face da terra. Aquilo que eles mais temiam, a dispersão, aconteceu por intervenção divina. E aquele lugar ficou conhecido como Babel, que soa como a palavra hebraica para confundir, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. A torre, que era para ser um monumento à unidade humana, tornou-se um símbolo de divisão e orgulho frustrado. Mas a história não termina na confusão de Babel. Na verdade, é aqui que a Bíblia faz uma virada espetacular. O capítulo 11 de Gênesis, que começou com a humanidade tentando fazer um nome para si mesma, agora muda o foco para o nome que Deus está prestes a fazer. A narrativa passa da história de todos os povos para a história de uma família específica. E tudo começa com a genealogia de Sem, um dos filhos de Noé. O texto nos apresenta uma longa lista de nomes. Sem gerou Arfaxade, que gerou Salá, que gerou Éber. Pode parecer um pouco cansativo ler todas essas gerações, mas essa lista é como uma ponte. Ela está conectando o mundo pós-dilúvio, o mundo de Babel, a um novo começo. Deus está nos mostrando que, apesar da rebelião da humanidade, seu plano não foi frustrado. Ele está traçando uma linhagem específica, através da qual sua promessa de redenção, feita lá no Jardim do Éden, continuará. Cada nome nessa lista, de Sem a Peleg, Reu, Serugue, Naor, é um elo na corrente que levará a algo monumental. E essa corrente nos leva a um homem chamado Terá. Terá teve 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. A família vivia em uma cidade próspera e idólatra, chamada Ur dos Caldeus. A história foca em Abrão. Ele se casou com uma mulher chamada Sarai. E aqui, a Bíblia nos dá um detalhe crucial, que parece uma nota de tristeza no meio da genealogia. Sarai era estéril, ela não tinha filhos. Em uma cultura onde ter filhos era sinal de bênção e a garantia da continuidade do nome da família, isso era uma grande tragédia. Pense nisso. Deus está traçando uma linhagem de promessa, e o herói dessa nova fase da história tem uma esposa que não pode ter filhos. Parece um beco sem saída, não é? Mas é exatamente aqui que vemos a beleza do plano de Deus. Onde a capacidade humana termina, o poder de Deus começa a brilhar. É nesse contexto que algo extraordinário acontece. Terá, o pai de Abrão, decide sair de Ur dos Caldeus. Ele leva consigo seu filho Abrão, sua nora Sarai, e seu neto Ló, que era filho de Harã, que já havia morrido. O destino deles? A terra de Canaã. Não sabemos exatamente o porquê dessa decisão, mas sabemos que eles estavam a caminho da terra que, mais tarde, Deus prometeria a Abrão. No entanto, eles não completaram a jornada. Eles pararam no meio do caminho, em uma cidade chamada Harã, e se estabeleceram ali. Foi em Harã que Terá, o pai de Abrão, morreu aos 205 anos. Abrão agora estava em uma terra estrangeira, longe de sua terra natal, com uma esposa estéril e o peso de um futuro incerto. A promessa parecia distante. A história de Babel nos mostrou a humanidade tentando alcançar os céus por sua própria força. Agora, a história de Abrão nos mostrará um homem sendo chamado por Deus para uma jornada de fé, onde ele não precisará construir uma torre, mas apenas confiar na promessa daquele que o chamou. E assim, Gênesis 11 nos leva do macro para o micro, do orgulho coletivo da humanidade em Babel para a fé individual de um homem chamado Abrão. Em Babel, as pessoas disseram: façamos para nós um nome. Mas como veremos no próximo capítulo, Deus dirá a Abrão: eu farei de ti uma grande nação, e engrandecerei o teu nome. A humanidade tentou se unir para evitar a dispersão, mas acabou sendo espalhada. Deus chamaria um homem para criar um novo povo, através do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. A história da Torre de Babel não é apenas sobre a origem das línguas. É um prólogo poderoso para a história da redenção. Mostra o fracasso do esforço humano e prepara o cenário para a graça divina. A confusão de Babel é o pano de fundo escuro sobre o qual a luz da promessa a Abraão brilha ainda mais intensamente. Obrigado por ter ficado conosco nesta jornada incrível por Gênesis 11.
É uma história que nos ensina muito sobre orgulho, obediência e, acima de tudo, sobre a soberania e a graça de Deus. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as profundezas da Bíblia conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te marcou nessa história. Fiquem com Deus e até a próxima.